have just moved to Santa Carla, California. They're about to discover its secret. Notice anything unusual about Santa Carla yet? No. It's a pretty cool place. If you're a Martian. Or a vampire. E cá estamos, amiguinhos, na época em que os normies, em que os casuais veem filmes de terror. Para nós, os profissionalões, isto é uma tarefa para ver o ano inteiro. Mas enfim, criou-se esta tradição, mais uma importada do Halloween, do Dia dos Namorados, do Dia da Ação de Graças, enfim, mais uma importação yankee. E nós, qual grupo de putéfias seguidistas, lá vamos atrás deles, imitar. Isto para vos dizer que há muita gente que aproveita o mês de outubro, como se não houvesse outra altura, para ver filmes de terror. O fenómeno é de tal modo avançado que neste momento já há, inclusivamente, montes de editoras que lançam os filmes exclusivamente por esta altura, em outubro ou finais de setembro, para que as pessoas possam então celebrar o seu Spooktober, que é como os yankees lhe chamam. Ok, pronto, e os meus ouvintes disseram-me, faz uns episódios de terror, caraças, não sejas assim, não sejas contracorrente, de vez em quando faz qualquer coisa que pareça normal. E aqui estou eu hoje para falar do filme The Lost Boys, que é um dos meus clássicos absolutos do cinema dos anos 80, é um filme de terror, um filme de vampiros, é um filme realizado por Joel Schumacher. Penso que em português se chama Os Rapazes da Noite. Eu tenho uma excelente edição em DVD, uma edição dupla, carregadinha de extras, e é um filme que toda a gente conhece, nem que seja de reputação. Portanto, ele é meio também comédia, não é? De fantasia, é uma história teenager, não é? O chamado coming of age, e ele conta-nos uma história de dois irmãos, um bocado massacrados pela vida e pelos traumas, que se mudam para uma pequena cidade. Estes irmãos, que é o Jason Patric, que na altura era um bonitão, era um sexy boy do cinema, e o Corey Haim, vão então para uma nova vila, uma nova cidade americana, e de repente são confrontados com a juventude que mora ali. São alguns rapazes, os menaces lá da terra, assim todos cheios de estilo, aquele estilo que nos anos 80 se considerava ser o estilaço do verdadeiro macho alfa, e então eles de repente começam a ser atormentados, a ser chateados por três rapazes, 3 ou 4, um grupo deles, os tais Lost Boys, que são liderados por Kiefer Sutherland, aqui a fazer o papel de David, um louraço todo bonito, aquilo numa fase em que ele ainda era um jovem, e ele hoje já é um velhote, não é? Já está quase na reforma, na altura era um jovenzito. Entretanto, o seu irmão mais velho, Michael, começa a ser seduzido por este tal bando, que até são motociclistas, motoqueiros, motards, e acaba por se transformar parcialmente num vampiro. Há uma jeitosa que o atrai, não é? E aquela envolvência da efervescência das hormonas, e ele a sentir-se atraído por aquela malta. E vocês sabem que nesta mitologia dos vampiros há sempre aqui esta vertente muito sexual. Os vampiros exteriorizam uma espécie de uma névoa de feromonas que toda a gente fica apaixonadão logo por eles e pelo seu estilo de vida. O irmão mais novo, entretanto, junta-se a um grupo de putos, de miúdos, que são caçadores de vampiros, e vai tentar salvar e destruir o covil apenas pela força da adolescência dos seus amigos. Este filme foi uma viragem no cinema de vampiros dos anos 80. Até aí o género dos vampiros estava muito ligado àquela vertente mais gótica, mais clássica, mais de Bram Stoker, apesar de haver já alguns filmes que pegavam no conceito de vampiro e transformavam-no numa narrativa mais misturada noutros géneros. Mas de facto este foi um dos primeiros a ser modernizado por Schumacher, que lhes trouxe aqui os assuntos dos adolescentes rebeldes, aquela coisa horrível chamada estética
MTV, que na altura se usava muito, e até, sei lá, final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda, por exemplo, os Screams ainda são um bocado de estética MTV, esse tipo de cinema usava esse tipo de rebeldia estética, digamos assim. A partir tinha também muito humor negro e ainda vivia agarrada àquela energia do glam, do hair metal, daquele hard rock mais comercial do estilo Poison, Motley Crue do final dos anos 80. Estes jovens, sendo vampiros, não devem ser propriamente jovens, é malta muito mais velha. O filme lida muito com esta questão da vida eterna e de serem eternamente os menaços, os machos alfa, os bonitões, como aliás lidam muitos filmes de vampiros. Temos até aquele exemplo clássico do Entrevista com o Vampiro, da miúda que se fica muito chateada porque alguém a transformou quando ela ainda era uma criança e ela vai passar a eternidade sem poder apreciar os prazeres de ser adulta. Aqui lida-se também com este tema, não de uma maneira muito detalhada, mas assim o tom passava por aí. Também, mais uma vez, como sempre e como grande parte do cinema dos anos 80, mais virado para jovens, havia o problema da disfunção familiar, eles terem que mudar de terra, terem que mudar completamente a vida, e neste filme, de facto, esse é o catalisador que os envia para esta nova vida não desejada, porque nestes filmes eles têm sempre saudades de como as coisas eram. Também tem aqui uma componente homoerótica bastante evidenciada. Os dois personagens principais, que é o Jason Patric, que é um não-vampiro, e o Kiefer Sutherland, envolvem-se aqui em sedução, em convencimento para, tens que ser vampiro, bacano, é bué da fixe ser vampiro, ficas sempre bom, tens sempre gajas boas, man, é chato, não podes ver o sol, mas é uma vida de glamour para toda a eternidade. E esta dança sedutora para chamar aquele rapaz para a vampiragem, existe esta dança homoerótica, que são amigos, não é? Mas até que ponto é que esta amizade poderá descambar noutra coisa? É também um daqueles filmes que seria o ideal se vocês quiserem mostrar a alguém aquilo que se chama hoje em dia a estética dos anos 80, aquilo que é, por exemplo, aquela estética do Stranger Things e de todos os filmes e séries que entretanto têm aparecido, que são ambientados naquela altura. Este aqui é um dos exemplos principais de um filme absolutamente mergulhado nos anos 80, com todas as suas características. Tem uma música fabulosa, que é o Cry Little Sister, que eu agora não tenho aqui como me socorrer, mas eu penso que é ou dos Sisters of Mercy, ou do vocalista dos Sisters of Mercy. É uma música que eu tinha gravado em cassete e eu ouvia imensas vezes. É um filme que continua hoje muito atual, as pessoas gostam dele, as pessoas veem-no, as pessoas têm-no como referência dos anos 80. Inspirou centenas de filmes e séries com vampiros de lá para cá, desde, sei lá, Buffy, o Twilight, não é? O Twilight é uma versão Barbie Girl da Mattel deste filme, e até mesmo o Blade foi buscar aqui também uma irreverenciazita que este filme exala. Também foi uma ótima rampa de lançamento para os chamados Corys, não é? Que é o Corey Feldman e o Corey Haim, que se tornaram a partir daí uma dupla icónica dessa época. Um deles depois teve, infelizmente, um final mais infeliz, mas de facto é um filme que os catapultou para a primeira divisão do cinema teenager, do cinema para a juventude dos anos 80, o cinema americano, que, como todos sabem, é muito impactante ainda hoje junto da juventude e da malta que à altura era jovem como eu. É considerado um clássico, não é? Quando dizemos, diz-me aí clássicos, Lost Boys nunca falha de ser considerado um clássico, até por causa desta fusão entre o terror e a comédia negra e a cultura juvenil e adolescente dos anos 80. Ele teve 2 sequelas, infelizmente péssimas. Tenho lá em casa o DVD de uma das sequelas, mas quer dizer, isto é o que é, não é? O filme é um marco, tudo o resto são uma espécie de umas ondas de choque
flácidas e pobrezinhas. Portanto, amigos, já sabem, se precisarem de sugestões, muito provavelmente esta já não irá chegar muito a tempo do Spooktober, mas, como eu disse no início, filmes de terror é todos os dias, amigos. Esqueçam lá essa treta de que é vamos guardar este mês para ver filmes de terror. Não. Vejam o que vocês quiserem, quando vocês quiserem. De facto, ainda é uma das liberdades que nós temos, é ver o que quisermos em questão de cinema, enquanto não houver nenhuma lei, nenhum decreto-lei que nos venha proibir de ver filmes muito de esquerda, ou muito muçulmano, ou muito cigano, não é? Qualquer dia não podemos ver filmes do Costa Rica, não podemos ver filmes do Irão, não é? Que tem uma cinematografia belíssima. Qualquer dia não podemos ver filmes do Michael Moore, por isso aproveitem enquanto dá, amigos, aproveitem enquanto dá, porque dá-me ideia, nós estamos prestes a passar à clandestinidade. When a vampire bites it, it's never a pretty sight.